Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, nessa manhã tão bela, tão maravilhosa, o sol que resplandece lá fora, resplandece também aqui dentro, através da presença do nosso Deus, que é o sol da justiça. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia no Salmo 23. Creio que Deus tem uma palavra para nós, uma palavra que venha trazer refrigério para as nossas vidas. Salmo 23. Para alguns, esse salmo trata-se apenas de uma beleza poética. Para outros, trata-se apenas de uma canção melódica. Para nós, esse salmo trata-se de verdades espirituais, inspirada por Deus para o nosso crescimento. É com essa ótica que eu vejo o Salmo 23. Mais do que uma canção, mais do que uma poesia, mais do que uma literatura universal. Porque venhamos e convenhamos que um dos textos mais conhecido e considerado até mesmo como predileto é o Salmo 23. Apreciado por diversas pessoas de diversos credos e crenças, todos conseguem recitar pelo menos uma estrofe desse salmo. E esse salmo, apesar de ser tão conhecido, creio que fala detalhes, pormenores, impactantes, que às vezes são passados de forma despercebida. E eu gostaria de mergulhar nas profundezas da revelação do nosso Deus, e assim poder extrair lições mediante a sua graça e compartilhar com a igreja. Vamos ler o Salmo 23, recitá-lo, declamá-lo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do meu Senhor para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, conta-se que certa feita, uma estação de rádio promoveu um concurso de locução baseado no Salmo 23. Entre vários candidatos, somente 2 chegaram à final. Entre esses 2 concorrentes, havia um jovem culto e extremamente eloquente, e o outro, um senhor leigo e simples. Conta-se a história de que o jovem culto e eloquente conseguiu arrancar aplausos da multidão, que simplesmente entrou em uma histeria total, porque a eloquência, assim como o talento, encanta os ouvidos. No entanto, quando o senhor sábio e leigo começou a citar o Salmo 23, as multidões tiraram os lenços dos seus bolsos e começaram a enxugar as suas lágrimas. E choraram
de tanta emoção por causa da simplicitação desse texto. O sábio, o Senhor que era sábio, venceu esse concurso. E uma grande dúvida pairava sobre todos que estavam no ambiente. Qual era a diferença entre um e o outro? Tendo em vista que o texto é o mesmo. Alguém disse, porque um conhecia o salmo do pastor, enquanto o outro conhecia o pastor dos salmos. E eu te pergunto, o que você conhece? Somente o salmo do pastor? Ou também conhece o pastor do salmo? O talento encanta os ouvidos, mas a unção, ela move o coração. Por isso que enquanto uns aplaudiam, os mesmos depois, diante da unção, choravam. E nós percebemos que a unção faz toda a diferença. Esse Salmo 23 é tremendo. Foi composto por um rei que antes do trono era pastor. E conhecia como ninguém as peculiaridades do rebanho. Detalhes que passam despercebidos aos olhos do leigo. Como você, como a mim mesmo. No entanto, Davi, ele consegue ver Deus no seu ambiente de trabalho. Ele consegue ver Deus em sua rotina cotidiana. Ele consegue ver Deus no dia a dia. Ele consegue ver Deus em sua vida, em sua história. E mais do que isso, ele consegue extrair lições tremendas, trazendo similaridades entre o que ele faz e entre aquilo que Deus é. Por isso ele começa dizendo no Salmo, o Senhor é o meu pastor. É tremendo que quando ele chama Deus de Senhor, ele se coloca na posição de servo, de fato. Deus não pode ser o nosso pastor sem antes não for o nosso Senhor. E se você vê o verbo, o tempo em que é conjugado, Deus é no presente, ele não diz Deus foi. Sabe, há irmãos que vivem do passado. Naquela época, naqueles dias, naqueles tempos, Deus foi, Deus era, Deus fazia, Deus estava. Você conhece pessoas assim? Que vivem completamente como museus, colecionando peças, momentos, tempos antigos. Só que o nosso Deus é o Deus do já, é o Deus do agora, é o Deus do presente. Por isso o salmista diz com tanta convicção, Deus é. Ele também não diz Deus será. Eu conheço também pessoas que dizem Deus será. Um dia meu Senhor, Deus será. Um dia meu pastor, principalmente maridos de mulheres que são crentes. Maridos não crentes de mulheres que são crentes. Conheço um que há uns 10 anos ele tem dito, Deus será, falta pouco tempo, minha hora vai chegar, um dia Deus vai ser o meu Senhor e o meu pastor, sempre protelando. Davi não, Deus é. E eu te pergunto, Deus na sua vida foi, será ou é? Ou você pode dizer que Deus é o meu Senhor, é Ele quem manda. Por isso posso dizer, fala Senhor, que o teu servo te ouve e sobretudo te obedece. Ele é o meu pastor. Agora uma profissão, uma vocação, uma função que não tinha tanta honra, não tinha tanto prestígio, não tinha mérito algum. Davi consegue enxergar algumas virtudes e fazer uma certa comparação com Deus, ao ponto de que o próprio Deus, em várias vezes, se revela como um pastor. E aqui, irmãos, eu gostaria de compartilhar convosco o que nós podemos aprender, que Davi aprendeu, e entender que Ele é o pastor da nossa vida, da nossa existência, da nossa história. Qual é a missão, quais são as atribuições ao pastor,
para que possamos comparar Deus a um simples mero pastor, uma profissão tão insignificante. Vamos lá, meditar no texto. Primeira verdade que nós aprendemos é que uma das atribuições e das missões do pastor é a provisão do rebanho. O versículo 1, assim como o versículo 2, fala justamente da provisão do rebanho. Ei, o pastor é responsável pela provisão do rebanho. O pastor é quem alimenta, é quem supre, é quem sustém. Quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, é que o alimento da nossa alma, do nosso espírito, vem do Senhor. Ele começa a dizer, se Ele é meu pastor, então nada me faltará. Na tradução NVI, uma das mais recentes, Nova Versão Internacional, diz, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. De nada sentirei falta, porque se Deus supre de fato o meu vazio, as minhas carências, as minhas lacunas, as minhas necessidades, não há com que mais se preocupar, com que mais devo me importar. O Senhor é meu pastor e de nada mais sentirei falta. Não há prosperidade maior do que a presença de Deus em nossas vidas. Eu confesso aos irmãos que sou próspero. É verdade que dentro de uma classificação do que se chama prosperidade para alguns, eu não passaria de um miserável. Mas a grande verdade, irmãos, deixa eu trazer um conceito de prosperidade que nos ensina que próspero não é aquele que mais tem, mas sim aquele que menos precisa. Eu sou próspero porque eu consigo dormir em casa, quando chego do trabalho, quando chego do dia a dia cansado. Consigo dormir sem precisar ser dopado, sem sofrer de insônia. Deito, conforme diz o salmista, e logo pego no sono. E quando vem a insônia, eu entendo que é Deus me chamando para a oração, para a leitura bíblica. Não tem segredo, não tem mistério. Agora, muitos ricos não conseguem dormir. A consciência pesando, preocupado com os problemas do dia a dia. Só vão se dormir para altas horas da madrugada, mesmo assim dopado. Eu me considero próspero, irmãos, porque eu posso andar em qualquer lugar com dignidade, cabeça erguida, viver de uma forma honesta, porque a ninguém defraudei, a ninguém prejudiquei. O que eu tenho, o que eu conquistei, é resultado do meu suor, é resultado do meu trabalho. Enquanto muitos ricos têm ludibriado a muitos, e tudo que tem é de uma forma desonesta. Tem carro do ano, mas não está pagando as parcelas, as promissórias. Não é? Tem gente que gosta de desfilar, mas olha, vai ver a fundo, o negócio está feio. Eu me considero próspero porque posso entrar e sair em qualquer lugar, sem ser pressionado por ninguém, porque estou em dias e vivo em dias diante do meu Deus e diante dos homens. Me considero próspero porque vivo em paz no meu lar, na minha casa, sem discussões, sem intrigas, sem ameaças. Esses dias vocês acompanharam uma médica que matou a sua nora. Vocês viram isso na reportagem? A sua nora, que era estudante de medicina, matou o seu filho, que era estudante de medicina. Depois a si mesmo se matou, com ciúmes do filho. E diziam antes que essas barbaridades só ocorriam entre pobres e desinformados. Agora uma mulher da alta classe, porque além de médica era esposa de médico, da alta classe social, bem informada, bem instruída, faz uma loucura como essa. E qual é a explicação? É falta de Deus no mundo, é falta do Senhor no coração. Então, viver em paz em casa, sabe? Tem pessoas que debaixo do mesmo teto vivem distante, e o espaço do seu lar torna-se um campo de guerra e de batalhas. Eu me considero próspero porque vivo em paz. Eu me considero próspero porque tenho encontrado o amor nos braços de uma só mulher.
enquanto muitos homens têm uma mulher de enfeite em casa, e vive procurando mulheres e mulheres. Agora, eu lhe pergunto, se isso não é prosperidade, então o que é prosperidade, meu irmão? O Senhor é o meu pastor, de nada mais sentirei falta, porque eu sei que Ele supre as minhas necessidades, não os meus caprichos. Deus me dá aquilo que eu preciso e não simplesmente aquilo que eu peço, e graças a Deus por isso, porque ninguém me conhece tão bem quanto o meu pastor, e Ele sabe o que realmente eu preciso, e me dá, e me concede conforme as necessidades. Então o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, porque eu sei que Ele não permitirá que nada me faltará. De repente tem alguém aqui e diz, mas eu não tenho ainda a casa própria. É provável que você nunca tenha. Mas saiba de uma verdade, você vai habitar em um lugar cujas ruas são de ouro, de cristal. Você não vai ter despesa com água, com energia, com telefone. Você não vai precisar fazer reparo no fim do ano. Você não vai precisar comprar móveis, não. Porque os céus é o que nos aguarda, meu irmão, como recompensa eterna. Já coisa tão boa quando não chegar a conta da Coelba em casa. Não é? Quando não chegar a conta da Embasa, olha que maravilha, rapaz. Quando não chegar IPTU, quando a gente não precisar ter despesa com IPVA, nos céus dos céus, no paraíso, sem dor, sem despesa com farmácia, plano de saúde, ninguém vai precisar nem de seguro de vida. Não. Olha, isso que nos aguarda, isso quem nos proporciona é o Senhor, que é o nosso pastor. E esse pastor, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Versículo 2 diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A Palestina, irmãos, o clima é desfavorável a pastos verdejantes. Não estou dizendo que não existe, mas é desfavorável. Mas o pastor, ele consegue encontrar pastos verdejantes, mesmo quando o clima é desfavorável. E lá, Ele nos faz descansar. Olha que coisa tão tremenda. Esse é o nosso Deus, é o Deus da provisão do rebanho, nos faz repousar, aquele que se encontra atribulado, oprimido, angustiado. Não sei quantos de vocês passam por situações assim. Creio que todos, é natural da nossa vida, mas nessas situações Deus nos faz repousar em pastos verdejantes. Ninguém consegue entender. As pessoas às vezes procuram compreender o que aconteceu, os problemas acabaram. Não, eles continuam. A diferença é que Deus tem nos dado força para suportar e superar todas as adversidades da vida. Um dia, um senhor se converteu nessa igreja. No outro dia, ele me procurou dizendo, pastor, eu pensei que os problemas iam acabar. Iam acabar. Aí eu disse, e é o evangelho Tabajara, é? Venha que os seus problemas acabaram. Eu disse, não, querido, seus problemas vão continuar. O que vai mudar nessa história toda é você. Uma semana depois ele me procurou e disse, pastor, eu agora entendo. Os meus problemas continuam, mas há uma grande diferença. Antes eles eram maiores do que eu. Hoje eu sou muito maior do que eles. Bem maior do que eles. E eu vou sem entender o que é evangelho. Evangelho é isso. É ser superior às adversidades dessa vida. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, mesmo em meio ao deserto. Existe um livro que é chamado de Uma Mesa no Deserto, escrito por um chinês chamado Walter Mani, que ele diz que mesmo no deserto Deus prepara uma mesa para nós. Mesmo no deserto Deus prepara banquete. As maiores maravilhas de Deus ocorreram no deserto. Talvez esteja falando com pessoas que se encontram no deserto. Só tenho algo a te dizer. Deserto tem início, deserto também tem fim.
Não se encontra barracas nem cabanas no deserto, porque deserto é lugar de passagem. Você vai passar, apenas passar. Está sendo provado para ser aprovado e depois promovido para a glória de Deus. Amém? Ele leva-me para junto das águas tranquilas. Gente, se existe um animal que apesar de dócil, é completamente medroso, é a ovelha. A ovelha tem medo de tudo. A ovelha tem medo até mesmo do seu próprio reflexo. As ovelhas, elas não conseguem saciar a sua sede em águas correntes. Por isso, leva-me para junto das águas tranquilas. O pastor leva junto para as águas calmas. E ali, ainda há casos de ovelhas que têm medo. O pastor pega a água em suas próprias mãos para saciar a sede das suas ovelhas. Esse é o Deus que nós servimos, que nos levam a águas tranquilas, não são águas turvas, águas agitadas, sabe, não são águas sujas também, mas são águas tranquilas. E também nos diz o texto, que além de nos fazer repousar em pastos verdejantes, de nos conduzir para junto das águas tranquilas, no versículo 3, na parte inicial, diz que Ele refrigera a nossa alma. Lexotan não faz isso, Dramin não faz isso, Diazepam, Diazepam, eu não conheço essas coisas não, irmão, só de ouvir falar, graças a Deus, mas não faz isso, mas Deus refrigera a nossa alma. Você sente o renovo que vem dos céus para as nossas vidas, porque Deus, como pastor, Ele é responsável pela provisão do seu rebanho. Ei, irmãos, Deus é o Deus de provisão em tua vida, em tua família, nos teus negócios. Não se preocupa, que se Ele for o teu Senhor e o teu pastor, Ele há de suprir todas as tuas necessidades, preencher cada vazio que possa existir na sua vida. Basta tão somente Ele ser o pastor e o Senhor. Outra verdade que Davi percebeu entre a sua profissão e entre a missão de Deus como um pastor, é que o pastor, além da provisão para o rebanho, ele também traz direção ao rebanho. Veja o versículo 3 na parte B. Guia-me pelas veredas da justiça. Irmãos, as ovelhas não têm senso de direção. Conta-se uma história na Palestina que um pastor ficou desatento por alguns minutos, conversando com outro. Uma ovelha simplesmente saiu desembestada, caiu num precipício e todo o rebanho seguiu essa ovelha. E ali ele teve um prejuízo enorme, astronômico mesmo, porque perdeu todo o seu rebanho, porque a ovelha não tem senso de direção. A ovelha precisa ser guiada, a ovelha precisa ser conduzida. Agora, o que nós aprendemos com Deus, como um pastor de nossas vidas, é que Ele traz a direção para o rebanho, Ele traz a direção para a ovelha. Agora, veja bem que coisa tão tremenda, irmãos, quando diz, guia-me pela vereda da justiça. Ei, a vereda de Deus é vereda de retidão, de equidade. Quem é conduzido pelo pastor não é conduzido a caminhos tortuosos, fraudulentos, mercenários, injustos e profanos. A vereda da justiça. Um relato bíblico de verdadeira conversão é a de Zaqueu. Zaqueu, quando se converte, o que é que ele diz? Se alguém eu fraudulei, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha que coisa tremenda. Conversão é mudança, é transformação. Se alguém prejudiquei no meu passado, eu vou procurar me redimir perante essa pessoa, porque agora eu sou nova criatura. A verdade é, meus irmãos, que Deus lança no passado, ou melhor, lança no mar do esquecimento e apaga o nosso pecado, não as nossas dívidas. Tem muita gente aí que se converte e pensa que Deus vai apagar as dívidas. Não vai não, você tem que pagar. Jeová não vai apagar. Não é? Há situações que eu conheço. Pessoas se converteram.
É coisa do passado, tudo novo se fez, as coisas velhas ficaram para trás. Não, meu irmão. Conversão é quando você é capaz de voltar atrás e construir uma nova história. E a partir dessa história, dar testemunho de mudança, de transformação. Vereda da justiça é porque o pastor vai nos conduzir naquilo que é certo. O certo é certo. O certo é certo, não adianta discutir. Portanto, ele nos conduz, ele nos guia ao caminho da dignidade, da integridade, da honra. Guia-nos até mesmo nos vales. Não é isso que a Bíblia diz? Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande. Agora, o fato de Deus nos conduzir, não significa que às vezes não vamos passar pelo vale. Entre a vida, nós vamos enfrentar muitos vales. E o vale da sombra da morte existe. É um lugar que ainda hoje existe. Alguns historiadores dizem que o vale fica ao redor, ou melhor, sobre o vale, fica vários montes. E o sol, os raios solares só penetram nesse lugar do horário de 9 às 3 horas, principalmente quando o sol está na sua posição central, conhecida como zênite. No mais, pelo vale estar no meio dos montes, tudo é sombra, o tempo todo é sombra. E esse lugar é íngreme, e tornou-se uma região muito perigosa, ao ponto de que quem por lá passasse, as pessoas diziam que a morte é tão presente, que ela torna-se sombra daqueles que peregrinam nesse vale. Por isso que ficou conhecido como o vale da sombra da morte. O que o salmista diz, ainda que eu ande por lugares caóticos, ainda que eu ande por lugares sombrios, ainda que eu ande por lugares difíceis, críticos, não há o que temer, nem a quem temer, porque o Senhor está comigo. Se o Senhor está contigo, então ao seu lado sempre estará a maioria. Pode se levantar um exército contra você e aparentemente você está sozinho, mas se Deus estiver ao seu lado, não tenha dúvida, a maioria sempre estará contigo. Portanto, às vezes Deus vai nos guiar por vales, por montes, por desertos, por mananciais, por jardim, por ermos, mas o importante é saber que Ele vai estar conosco, e sua presença nos basta, é a maior garantia de vida que nós podemos ter, é a sua presença. Direção ao rebanho, é o que o Senhor, como um pastor, nos oferece. Terceira lição, além de provisão, de direção, Deus promete proteção ao rebanho. O salmista diz, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. O pastor protege as ovelhas, ao ponto de dar a sua própria vida. Quantas vezes Davi, jovem pastor, colocou sua vida em risco, para defender as ovelhas de ursos e de leões. As ovelhas, conforme vocês sabem, e conforme já foi dito, são animais dóceis. Então torna-se uma presa fácil de ursos, de leões, de lobos, de hienas, de chacais, de qualquer animal silvestre ou selvagem. Por isso elas precisam de um pastor. Olha bem para mim e pensa comigo. Todo animal tem sua defesa própria e natural. Essa defesa às vezes é um chifre, dente, garras, espinho, veneno, bicos. Agora eu pergunto a você, qual é a proteção da ovelha? A lã não é proteção da ovelha. A lã não protege a ovelha. Qual é a proteção da ovelha? A ovelha não tem proteção. Por isso, precisa de um pastor.
Você entende isso? Da mesma forma, nós somos ovelhas do Senhor. Nós não temos proteção, exceto o Senhor em nossas vidas. O ímpio pode contar com o seu dinheiro, o ímpio pode contar com os seus bens, o ímpio pode contar com qualquer coisa que esteja à sua disposição, mas nós, enquanto uns fazem menção a carros e cavalos, nós fazemos menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Ele é quem nos protege, Ele é quem nos guarda de dia, de noite, ao ponto que o sol não vai nos molestar durante o dia, nem a lua durante a noite, porque o Senhor é quem guarda a nossa entrada, a nossa saída, guarda a nossa alma e nos livra de todo mal. Não temerei. Se Deus é o meu Senhor e o meu pastor, não há a quem temer, nem ao que temer. Porque Ele vai me proteger. Davi, nas suas experiências pastorais, ele faz essa analogia, porque ele viveu isso, ao ponto de colocar a sua vida em risco para salvar as ovelhas. Se ele fez isso, então, imaginem o que Deus não fará. Na realidade, ele até já fez. Aceitou a cruz que não lhe pertencia. Morreu de uma forma injusta ao lado de delinquentes e criminosos. De uma forma humilhante. Entregou a sua própria vida. É interessante quando Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É que o limite de doação, o limite de prova de amor, Deus já nos deu. Agora, se Ele nos deu o seu filho, a pergunta é: o que mais Ele não nos dará? Aquele que não negou o seu primogênito, unigênito, o cordeiro, o que mais Ele não nos dará? Você entende isso, irmãos? Você pode dizer amém, glória a Deus, aleluia. Porque Deus é quem nos protege de tudo, nos protege de todos. A sua presença é a maior garantia em nossas vidas. Portanto, irmãos, a maior segurança que nós temos é a presença de Deus. Amém? Presença de Deus. Somos como ovelhas. E Ele é o nosso pastor. Quarta lição extraída como comparação entre Deus como um pastor é que além da provisão, além da direção, além da proteção, quarta, escuta bem essa, existe a disciplina. Ei, o verdadeiro pastor, ele provê, ele dirige, ele protege, quarto, ele disciplina. Pastor que é pastor, disciplina. E a Bíblia nos diz, lá em Hebreus 12, 6, que Deus nos disciplina porque nos ama. Se não nos disciplinássemos, não seríamos filhos, e sim bastardo. O Salmo 23 nos diz, no versículo 4, parte final: o teu bordão e o teu cajado. O pastor tem um instrumento que carrega consigo, que tem 3 funções. A primeira função é aquela parte que é chamada de bordão de vara. O final dela é bem afiado mesmo. E ali é para proteger dos animais selvagens que vêm tentando atacar o rebanho. Com aquela parte afiada ele fere esses animais, às vezes lobo. Há histórias de que o pastor pegou essa parte e enfiou, espetou mesmo sobre o lobo, ao ponto de matar lobos com essa parte do cajado. A outra parte é a vara, é aquela haste longa,
com essa haste ele dá algumas lapadas nas ovelhas, que querem sair da vereda, do caminho. Aí ele vem, pá, do lado esquerdo, do lado direito, até ela se aprumar, e começar a andar em linha reta. Ele usa essa vara. A outra parte é aquela que é em forma de um gancho, uma forma semicircular, né, que faz uma forma de um gancho quando as ovelhas estão muito afoitas. O pastor vai lá e começa a acalentá-las. Às vezes, quando ela cai num abismo, num precipício, não tem como puxá-las, ele usa essa parte que é feita de gancho e consegue atraí-las a si mesmo. Então, um cajado em si tem 3 funções. E o salmista, Davi, ele diz: porque o teu bordão e o teu cajado me consola. A vara, que é essa parte haste, longa, que tem essas 2 funções, para proteger do inimigo, ao mesmo tempo, para correção da ovelha, e o cajado, que é o gancho, que é justamente para salvação da ovelha, para atraí-la a si mesmo. Agora o interessante é quando diz, tanto o teu bordão quanto o teu cajado me consola. Eu pergunto a você, você tem sido consolado por Deus, quando Ele usa a vara, e quando Ele usa o cajado? Ou você só é consolado quando Ele usa o cajado? Quando eu vejo Deus me disciplinando, e Ele me disciplina, e graças a Deus por isso, e que seja assim até a volta de Cristo, eu sinto consolo. Me faz lembrar da minha mãe, quando me disciplinava. Depois de alguns momentos, ela entrava no quarto e dizia: olha, eu quero que você saiba que isso dói mais em mim do que em você, mas sempre que for necessário, eu vou fazer. Eu sentia consolo. Sentir consolo é o que Davi sente no cajado e no bordão que vem da parte de Deus, porque Deus nos disciplina para ganhar, não para perder. É para nos atrair, não para nos dispersar. É para nos construir, não para nos destruir. A palavra disciplina no original significa, sabe o que, irmãos? Formar discípulo. Aquele que forma discípulo, disciplina. Sabe qual é o nosso problema? O problema do mundo ocidental, o nosso conceito e definição sobre disciplina, é que nós pensamos que disciplina é castigo, é punição, é condenação. Na verdade, não é isso. Disciplina é um ato de amor, de cuidado, é um ato de tratamento. E qual pai que não disciplina o seu filho? Certamente não amam o seu filho. Da mesma forma, o pastor usa o seu bordão e o seu cajado, e usa para nos consolar, nos trazer total cuidado, total segurança para as nossas vidas. Eu já contei uma história aqui há um tempo, e é um costume dos pastores orientais daquela região. Quando uma ovelhinha está muito trelosa, nós podemos dizer atrevida, afoita, o pastor, com medo de perdê-la, ele vai e quebra a sua patinha. Aparentemente parece uma situação desumana, cruel. Mas ouvi um relato de um pastor que fez isso, e explicou por que ele fez isso. Ele perdeu aquela ovelha durante 3 dias, procurou-la durante o dia, durante a noite não encontrou. E aquela ovelha tornou-se presa fácil. Por um milagre, sobreviveu a esses 3 dias. Mas assim, quando ele encontrou aquela ovelha, ele quebrou a patinha. Aí eles enfaixam a patinha, coloca ela sobre os ombros durante alguns dias, aonde ele vai, aquela ovelhinha está do lado. Depois aquelas ovelhinhas, elas se acostumam tanto com o odor que exala do cajado, das vestes do pastor, que quando elas são curadas, saradas, elas não conseguem se distanciar 3 metros do pastor. Olha que coisa tão interessante. Às vezes Deus
nos disciplina dessa forma, quebrando a nossa patinha. Para alguns pode ser até um ato cruel, mas Ele faz isso para não perder a nossa vida. Porque se Deus não quebrar a patinha de alguns, a verdade é que nós vamos para caminhos tortuosos, nós vamos para terrenos sujos, e nós vamos ser alvos fáceis dos predadores dessa vida. Por isso, às vezes, esse Deus quebra a nossa patinha. Então, irmãos, no Salmo 23 nos ensina que Deus, como pastor, Ele traz provisão para o rebanho, direção ao rebanho, proteção sobre o rebanho, disciplina sobre o rebanho. E se você é ovelha, você sente, você sabe, na verdade, o quanto isso é importante. Gostaria de ler com vocês ainda o versículo 5, que diz: em meio a tudo isso, diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui, irmãos, conforme tinha dito há pouco tempo, o Altmani escreveu um livro, Mesa no Deserto, o cristão chinês, porque ele dizia que em meio ao deserto Deus tem banquete para as nossas vidas. O interessante é que, ao dizer prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, ele deseja longos dias de vida aos seus adversários, vida longa para as pessoas que lhe desejam mal. Isso parece um tanto contraditório, mas ele tem tanta certeza que as promessas de Deus vão se cumprir em sua vida, que ele deseja que seus inimigos estejam vivos para contemplar as grandes obras do Senhor. Depois nos diz: unge minha cabeça com óleo. O pastor usava o óleo da unção por 3 motivos. Primeiro, motivo medicinal, medicamentoso. Quando a ovelha se feria, se colocava o óleo e ali curava e se tratava. Segundo motivo, colocava também o óleo sobre o focinho da ovelha quando ela estava pastando. Corria o risco de uma serpente simplesmente picá-la. Mas quando ela era banhada com óleo, aquele óleo melequento, que era o óleo antigo, era o azeite desse tempo, simplesmente protegia, porque escorregava. Então, livrava ela do ataque do inimigo. E o terceiro sentido é que às vezes alguns insetos incomodavam muito o ferimento e trazia doenças que poderiam agravar, criar hematomas e assim comprometer a vida das ovelhas. Quando se colocava o óleo, sabe, esses insetos simplesmente não se aproximavam, fugia, e ali ela conseguia ter sossego, ter paz. Da mesma forma, ele unge a nossa cabeça com óleo, nos trazendo esse azeite da consagração, que em nossos dias serve para curar a nossa alma, para nos proteger dos venenos e nos livrar também dos inimigos que nos perturbam. É esse pastor que se revela dia após dia em nossa história. Glória a Deus por isso. Por fim, irmãos, eu quero dizer uma verdade agora, já que falei tanto do pastor das ovelhas, permita-me concluir falando das ovelhas do pastor. As ovelhas do pastor são animais gregários. As ovelhas são animais sociáveis que vivem em rebanho. Tem um movimento aí chamado desigrejado. É o movimento MSI, movimento sem igreja. São rebeldes sem causa. A palavra é essa. Só que esse movimento tem crescido em nossos dias de uma forma assustadora. Para mim não é nenhuma surpresa, porque eu conheço a Bíblia e sei que está escrito em Hebreus: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Naquela época já existia, só que hoje tem se intensificado mais e mais isso. Pessoas que querem congregar dentro de suas casas, ou em casa,
mas não querem mais frequentar ambientes, não querem frequentar mais lugares. Alegam que não precisa de igreja, que não precisa de pastor, que não precisa de irmãos. Esse movimento tem crescido, e se há algo que eu aprendo sobre as ovelhas do pastor, é que são seres sociáveis, que gostam de estar juntos. O último pedido de Jesus à sua igreja, o último pedido, João 17, a oração sacerdotal. Jesus não pediu para que um monumento fosse construído em seu nome. Jesus não pediu para que canções fossem entoadas com o seu nome. Jesus não pediu para que livros fossem escritos pelo seu nome. O último pedido de Jesus foi: Pai, que eles sejam um. Assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai acreditar que Deus estava em Cristo, e que Cristo está na igreja, a partir do momento em que vivermos em comunhão como irmãos. Caso contrário, nós podemos construir templos, santuários, catedrais, basílicas, e o mundo não vai ver Deus em nosso meio. Se há algo que eu aprendo sobre rebanho, é que rebanho é um. Não existe um pastor pastorear 2 rebanhos, 3 rebanhos. O pastor só pastoreia um rebanho, não existe divisão no rebanho. As viagens que eu faço, principalmente em nossa região, que é tão favorável, que a gente encontra uma divisa com 3 estados, no norte da Bahia, onde estamos, em Paulo Afonso, fazemos divisa com Pernambuco, Alagoas, Sergipe. É incrível, todos esses lugares que a gente vai, os irmãos que aqui estão sempre viajando, sabem perfeitamente disso. Você encontra comumente um cavalo sozinho, um boi sozinho, um bode sozinho. Você encontra todo tipo de animal sozinho, mas você nunca encontra uma ovelha sozinha. Cientistas colocaram uma ovelha dentro de um lugar de 10 metros quadrados, um lugar com pastagem, um lugar com tudo que ela precisava. Essa ovelha começou a sofrer de estresse no animal, ao ponto de ficar deprimida, porque a ovelha não consegue viver sozinha, ela tem a necessidade de comungar. E quer saber, irmãos, eu sou ovelha. Aonde eu vou, eu faço questão de congregar. Quando estivemos em Buenos Aires, procuramos uma igreja para congregar, estava de férias, qualquer um podia pensar, vai descansar. Eu não, é domingo, eu tenho que procurar um lugar para congregar. Procurei tudo na igreja, já que eu não encontrei, entrei lá, na Universal do Reino de Deus. Disse, meu pai, já que não tem tu, vem tu mesmo. Você sabe disso. Pelo menos dobrei meu joelho e disse, Deus, como é bom te oferecer louvores e te agradecer. Mas é sempre assim. Em Recife, minha esposa está aqui, eu vou para a Episcopal, ver os pastores de estola sacerdotal, comendo hóstia. Eu vou lá, faço minha oração. Na hora da hóstia eu saio. Ela está aqui, é testemunha, na hora da hóstia a gente sempre sai. Mas vou lá comungar. Comungar, e tem aqueles momentos do louvores que, sabe, a satisfação de apertar na mão de um irmão, de cumprimentar um ao outro. Eu sou ovelha, eu não consigo viver sem vocês, não consigo viver sozinho. A verdade é essa. Sinto a necessidade de vê-los, sinto a necessidade de tocá-los, sinto a necessidade de abraçá-los. Ovelhas são animais sociáveis. Agora, uma verdade que eu não sabia. E hoje pela manhã, ao meditar sobre essa palavra, aprendi. Ovelhas são sociáveis umas às outras. E ovelhas são fiéis ao seu pastor. Sabe o que é que eu aprendi, irmãos? Que a ovelha só tem um pastor. A ovelha só tem um pastor. A ovelha, quando ela já é adulta, ela não pode ser vendida a não ser para o matadouro. Porque se ela for vendida, comercializada ou trocada com outro pastor, ela morre de depressão. Olha que coisa tão tremenda. Isso é verdade, irmãos. Você pega uma ovelha que está num rebanho há 5 anos, geralmente elas vivem de 8 a 10 anos, troca de pastor, elas morrem.
Por isso, no contexto oriental, entre os pastores, um pastor, quando está ficando muito ancião, ele convida um jovem para ficar ao seu lado, que é o seu co-pastor, porque se um dia ele morrer, as ovelhas sobrevivem na direção desse novo pastor. Se não tiver um co-pastor ao lado, as ovelhas de repente esse senhor morreu, no outro dia vem um desconhecido, levá-las para pastá-las, elas não são guiadas, não são direcionadas por ele. Por isso Jesus diz, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem e obedecem. Que coisa tão tremenda é saber que a ovelha é fiel ao seu pastor até o fim da sua vida. Da mesma forma somos nós, ou assim devemos ser, fiéis ao nosso Deus, fiéis ao nosso Senhor, fiéis em todo o tempo, não somente nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Tem pessoas mudando de Deus, não é? Temos pessoas mudando de Senhor, mudando completamente. Nunca foram ovelhas. Na realidade, hoje o dia é tão difícil, irmãos, que tem ovelhas abandonando pastor, e tem pastor abandonando ovelhas. Hoje o dia é tão difícil que tem ovelhas saindo de igreja, e tem pastores correndo de igreja. Hoje o dia tem se tornado tão difícil que nós nos perguntamos, meu Deus, até quando será assim? Se a tendência é piorar, acautelai-vos, porque o fim está próximo. Certa feita, um pastor estava tendo problemas na sua igreja. Ele era um pastor camponês. Ele disse, Deus, como eu resolvo? Isso é um pastor na vocação ministerial. Como eu resolvo esse problema? Deus deu uma luz, uma direção, um insight, uma revelação. Num dia de domingo à noite, ele vem com 2 animais. Em sua mão direita estava uma ovelha, sua mão esquerda um bode. Os 2 estavam amarrados em uma corda. Ele para no meio do púlpito e os irmãos pensando, o que é que aconteceu? O pastor certamente enlouqueceu, que loucura é essa? O que ele pretende fazer com isso? O pastor começou a pregar sobre a diferença de bode, de ovelha. Depois ele disse, agora olhe para mim, igreja, a grande diferença é essa. Ele soltou o bode. O bode saiu correndo pela toda a igreja. A igreja foi o maior alvoroço, um pulando cadeira para um lado e para o outro, aquela agonia sem fim. Depois que o bode saiu, os irmãos voltaram. O pastor disse, agora veja a reação da ovelha. Soltou a corda. A ovelha veio e se deitou do lado dele. Simplesmente deitou. O pastor olhou para a igreja e disse, esse aqui é o rebanho de um só pastor. E o nosso pastor é o Senhor. Quem for ovelha, fica. Quem for bode, pode sair. De uma forma divina, a igreja foi sarada e os problemas deixaram de existir. Mas que lição tão prática. Quem for ovelha, fica. Quem for bode, o bode simplesmente foge. Nos momentos difíceis, desaparece. No fim do Salmo, Davi diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se Deus é o nosso Senhor, e se esse Senhor é o meu pastor, sabe o que é que acontece, irmãos? Se alguém quiser me procurar, só vai me encontrar na presença de Deus. Ninguém vai me procurar, ou melhor, ninguém vai me encontrar nas boates de Paulo Afonso, nos bordéis de Paulo Afonso, nas bodegas de Paulo Afonso, nas casas de jogos em Paulo Afonso.
não vão me encontrar nos camarotes de Paulo Afonso, não vão me encontrar entre os imorais, os promíscuos, não vão me encontrar entre as sujeiras e imundícies. Se alguém quiser me procurar, só vai me encontrar em um lugar, na casa do Senhor. Porque nesse lugar eu habitarei todos os dias da minha vida. O Senhor é o meu pastor, fala sobre relacionamento. Nada me faltará, fala sobre suprimento. Ele me faz repousar, fala sobre descanso. Repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto para as águas tranquilas, fala sobre refrigério. Refrigera minha alma, fala sobre cura. Guia-me pela vereda da justiça, fala sobre direção. Por amor do seu nome, propósito. Ainda que eu ande, provação. Pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, proteção. Porque tu estás comigo, fidelidade. O teu bordão e o teu cajado me consola, disciplina. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, esperança. Unge minha cabeça com óleo, consagração. O meu cálice transborda abundância, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bênção, e habitarei na casa do Senhor, segurança para todos sempre, eternidade. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.